Você conhece a história de uma mulher que gastou de uma vez todo o seu perfume caro? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, Jesus estava em uma cidade chamada Betânia, na casa de um homem de nome Simão. Jesus e seus discípulos se sentaram à mesa para uma refeição. De repente, chegou na casa uma mulher. Era Maria, irmã de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Ela tinha um frasco de perfume muito caro em suas mãos. O que será que ela ia fazer com aquele perfume? Será que ela queria vender? Ou será que era um presente para alguém? Vamos ver o que aconteceu. Aquele perfume era chamado de alabastro. Ele era feito de nardo puro, por isso era muito valioso. Mas sabem o que ela fez? Ela quebrou o frasco. E sabem o que mais? Ela derramou todo aquele perfume sobre os pés de Jesus e o cheiro dele se espalhou por toda a casa. Judas, um dos discípulos, ficou indignado e disse: "Por que você está desperdiçando um perfume tão caro fazendo isso? Pelo preço que ele vale, poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser dado aos pobres." Mas Jesus não concordou com ele e disse: "Deixem ela em paz. Por que estão implicando com a Maria? Olha, o que ela fez foi um gesto de bondade para mim. Ela me entregou o que tinha de melhor e mais valioso." E ainda completou: "Vocês estão pensando nos pobres, tudo bem, mas os pobres vocês sempre terão por aqui. Mas eu irei partir em breve, e a Maria já compreendeu quem eu sou e para onde vou. Por isso, onde quer que a minha mensagem seja ensinada, em todo o mundo será contado o que ela fez. Será uma memória histórica." Uau! Que atitude linda de Maria! Ela adorou a Jesus com o que ela tinha de melhor e mais valioso. Ela generosamente entregou para ele o que ela tinha de mais precioso. O que é valioso para você? Pare por um momento e reflita sobre isso. Pense no seu brinquedo favorito, aquele que você ganhou de presente de alguém que você ama muito. Você teria coragem de entregar ele para Jesus? É uma pergunta difícil, né? Mas olha, a boa notícia é que você não precisa entregar o seu brinquedo para Jesus. Você precisa apenas colocar Jesus no lugar mais importante do seu coração. Quando a Maria quebrou aquele frasco de perfume, ela demonstrou que Jesus era o que ela tinha de mais valioso e que ele era mais importante do que tudo para ela. O coração de Maria não estava no perfume caro, mas sim em Jesus. Então hoje ele te convida a entregar a ele o seu maior tesouro, o seu coração, dizendo a ele assim: "Querido Jesus, você é mais importante que tudo para mim. É mais precioso até do que o meu brinquedo preferido. Então eu te entrego hoje o lugar mais importante do meu coração. Amém." A história de Débora é uma verdadeira aventura épica onde algo totalmente inesperado acontece. Vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel uma profetisa chamada Débora. Profetisa? Como assim? Profetisa é o feminino de profeta. Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus e anuncia essa mensagem para o povo. Mas Débora, além de profetisa, era também uma juíza. Na época de Débora, Israel ainda não tinha um rei. Por isso, existiam juízes que resolviam os problemas da população. Débora fazia seu trabalho de juíza debaixo de uma árvore.
Ali, na sombra e água fresca, ela recebia as pessoas e as ajudava a resolver seus dilemas. Nessa época, existia uma cidade próxima de Israel chamada Azor. O exército dessa cidade era enorme e eles eram inimigos de Israel. Seu comandante, Sísera, era um homem mau e possuía nada mais, nada menos que 900 carros de ferro. Esse exército estava maltratando Israel há 20 anos e o povo pediu socorro a Deus. Lembra que eu falei que Débora era uma profetisa? Então, quando Deus ouviu o pedido de socorro de seu povo, ele entregou uma mensagem para Débora. A mensagem seria entregue a Baraque, mas primeiro deixe-me apresentá-lo. Baraque era um guerreiro em Israel, um líder militar, mas o exército de Israel era bem menor do que o de Sísera. Além do mais, não possuía nenhum carro de ferro sequer. Puxa, mas que missão difícil Débora estava pedindo a Baraque. E agora? Você acha que ele deveria obedecer a Deus, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de vencer aquela batalha? Muitas coisas passaram pela cabeça de Baraque. Primeiro, o exército inimigo era bem maior. E, além do mais, tinham os tais 900 carros de ferro. E o que o exército de Israel tinha? Baraque lembrou de uma coisa muito importante. Deus estava com eles. Foi ele mesmo que mandou a mensagem para Débora. Então, Baraque tomou uma decisão. Falou assim: Débora, Deus falou com você sobre essa batalha. Então, se você for conosco, Deus vai nos ajudar a vencer. Portanto, eu só vou se você também for. Mas ir para a guerra? Débora não era uma guerreira, ela era uma juíza. Será que ela aceitou a proposta de Baraque? É bem verdade que Débora era uma mulher muito obediente a Deus. Por isso, mesmo sendo uma tarefa tão difícil, ela tomou coragem e disse sim. Débora e Baraque juntaram 10.000 homens de guerra e subiram a um monte para enfrentar o gigante exército de Sísera, que tanto tinha maltratado seu povo. Enquanto Baraque descia o monte com seu exército em direção ao exército de Sísera, Débora permaneceu lá em cima, confiando na mensagem que recebeu do Senhor. Que desafio, não? Ver seu pequeno exército avançar em direção a 900 carros de ferro e mesmo assim ter a certeza de que Deus daria vitória. Mas Débora era uma mulher de fé. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus mandou uma chuva muito forte que formou uma grande lama pegajosa no campo de batalha, fazendo com que os carros de ferro de Sísera atolassem. Uau! Que grande agir de Deus em favor do seu povo! Assim, o exército de Israel prevaleceu contra seus inimigos e tiveram paz por 40 anos. Uma história e tanto, não é mesmo? Quando você estiver passando por uma situação difícil, faça como Débora e Baraque. Confie em Deus. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Mesmo que tudo pareça impossível aos seus olhos, o Senhor pode mudar qualquer coisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você conhece a história do menino que ouviu a voz de Deus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Esta é Ana. Ela era uma jovem mulher, casada com Eucana, e eles se amavam muito. Mas Ana tinha um problema. Ela era estéril. Você sabe o que é isso? Estéril é uma pessoa que não consegue gerar filhos. Mas o sonho de Ana era ter um filho.
e como ela não conseguia, seu coração se entristeceu muito. Naquele tempo, o povo de Israel subia para o templo em Jerusalém uma vez por ano para adorar a Deus. Ana também sempre ia com sua família, e em uma dessas vezes ela foi até a entrada do templo e fez um voto a Deus, orando mais ou menos assim: Senhor, se atenderes ao meu pedido e me deres um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Enquanto Ana orava, ela também chorava, e ela falava tão baixinho que dava para ver que sua boca se mexia, mas não dava para ouvir a sua voz. Quando o sacerdote Eli viu Ana, achou que ela estava embriagada, mas ela explicou: Meu senhor, eu não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Por favor, não pense que estou bêbada. Estou apenas muito triste e por isso estava aqui derramando minha angústia diante do Senhor. Então o sacerdote respondeu: Vá em paz e que Deus te dê o que você pediu. E de fato, Deus ouviu a oração de Ana. Milagrosamente, ela ficou grávida e depois de 9 meses nasceu um lindo menino que ela chamou de Samuel. Ana escolheu esse nome porque significa Eu o pedi ao Senhor. Mas você se lembra que quando Ana orou pedindo um filho, ela fez um voto a Deus? Isso mesmo, ela prometeu que iria dedicá-lo ao Senhor todos os dias de sua vida. Como será que ela vai fazer isso? Vamos ver o que aconteceu. Ana cuidou do pequeno Samuel até que ele desmamasse. Desmamar é deixar de mamar. Isso significava que Samuel já era uma criança grandinha. Nessa ocasião, Ana levou seu filho ao templo em Jerusalém e quando chegou diante do sacerdote Eli, disse: Senhor, eu sou a mulher que o Senhor viu orando e chorando aqui na entrada do templo há um tempo atrás. Esse é o menino que eu pedia e hoje eu vim aqui para entregar ele para Deus. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. Depois de entregar o menino, Ana voltou para casa e Samuel passou a servir no templo junto com o sacerdote Eli. E todos os anos, Ana subia a Jerusalém para adorar a Deus e levava para Samuel uma roupa nova. E o sacerdote Eli abençoou, dizendo: Que o Senhor os abençoe com muitos filhos para te recompensar por ter dedicado seu filho ao Senhor. E de fato, essa palavra se cumpriu. E depois disso, Ana teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor, e Eli cuidava de Samuel como cuidava de seus filhos. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e eles eram muito desobedientes a Deus. E por diversas vezes ele chamava a atenção deles, ensinando que obedecer a Deus é o melhor caminho a seguir, mas eles simplesmente o ignoravam. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz: Samuel. Samuel correu até o quarto de Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E ele respondeu: Não te chamei. Então ele voltou para a cama. E de novo ele ouviu a voz dizendo: Samuel. Mais uma vez, ele levantou depressa e correu até o quarto de Eli e disse: Estou aqui, você me chamou? E ele disse: Não, eu não te chamei. E ele voltou para sua cama. E pela 3ª vez, a voz chamou: Samuel. E ele voltou a Eli, que percebeu que era Deus quem estava chamando ele. Então explicou: Samuel, essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus. É Ele quem está te chamando. Você vai fazer assim: quando você ouvir o seu nome de novo, responda: Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E quando Samuel se deitou na cama, ele ouviu a voz de novo. Então ele respondeu como o sacerdote Eli ensinou: Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E Deus começou a falar com ele. Era uma mensagem sobre os filhos de Eli. E essa foi a primeira mensagem de muitas que Deus entregou a Samuel. E por isso, assim como aprendemos na história de Débora, um profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus. Por isso, Samuel se tornou um grande profeta na casa de Deus. E você, já ouviu a voz de Deus? Assim como Deus falou com Samuel e com tantos outros profetas, Ele também fala com você. O primeiro passo para ouvir a sua voz
é lendo a Bíblia. O segundo é passar tempo com Ele, seja orando ou louvando. Deus é o nosso melhor amigo e quanto mais tempo ficamos com Ele, mais a nossa amizade com Ele cresce. E assim conseguimos reconhecer a sua doce voz. Vamos começar? Você conhece a história do concurso de rainha que o rei Xerxes promoveu? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Suzã e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Suzã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamentos de beleza. E ao final do concurso, o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época, vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim. E ele tinha uma prima chamada Radassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Radassa também era chamada de Ester, e ela era muito bonita. Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Ester foi escolhida para participar e ser levada junto com outras moças para receber tratamentos de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Ester recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ele disse: Ester, não conte a ninguém no palácio sobre sua origem. É melhor que ninguém saiba que você faz parte do povo hebreu. Já na casa designada para o concurso, Ester se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais 6 moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, ela não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Ester estava bem. Foram 12 meses de tratamento de beleza. E depois chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Ester. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Ester foi coroada rainha. O rei estava muito feliz com sua rainha. Por isso, ofereceu um grande banquete aos seus nobres e oficiais e decretou um feriado em todas as províncias do seu reino. Ele também distribuiu presentes, porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia da origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o povo de Ester. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então, Amã foi falar com Xerxes, dizendo: Rei Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita em nossas províncias e que tem uns costumes muito diferentes dos nossos e, por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar sua desobediência, então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o
o rei gostava muito de Amã e confiava nele, deu a ele autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias, com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Ester ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estavam em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele o levasse até Ester, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Ester leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem: Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que, se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante o seu cetro e poupe sua vida. E já tem 30 dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Ester, enviou sua resposta a ela, dizendo: Ester, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma. Se não for através de você, será de alguma outra maneira, mas o nosso socorro com certeza virá. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Ester respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu: reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam nem bebam nada. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Ester pediu. 3 dias depois, Ester colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono, onde o rei estava, e colocou-se à frente da porta. Que coragem! Ester arriscou sua própria vida para tentar salvar o seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Ester corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Ester, levantou o seu cetro. Ai, que alívio! A vida de Ester foi poupada, mas ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então ela disse a ele: vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. E imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Ester: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja a metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester respondeu: venha o rei e Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete, mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardoqueu foi o único que não se curvou diante dele, e isso deixou ele muito irritado. Ele pensou: não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu, e preparou uma forca especialmente para Mardoqueu, porque queria se vingar dele. Quanta maldade havia no coração de Amã! Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e, por isso, pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado.
E o rei ouviu que em certa ocasião Mardoqueu havia denunciado 2 oficiais que tramavam matar o rei. Então Xerxes perguntou ao servo que lia para ele: "Você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardoqueu por ter salvado minha vida?" E ele respondeu: "Não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor." Então o rei mandou perguntar quem estava no pátio, e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele: "Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem ele gosta muito?" Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo: "Eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar um brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei." E o rei disse a ele: "Ótima sugestão, Amã. Faça isso tudo para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardoqueu." O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imagine só! Toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Ester, e Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Ester novamente: "Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa." E Ester fez seu pedido: "Peço ao rei que poupe minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com o meu pedido. Eu teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa eu tive que trazer ao rei." Então Xerxes perguntou a Ester: "Mas quem se atreveu a uma maldade como essa?" E Ester respondeu: "O perverso inimigo é Amã." O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Ester que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim o rei se acalmou e deu a Ester todos os bens de Amã, e depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele o seu anel-selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus, e ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao Senhor. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus tem sempre o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém! Você conhece a história da nora que honrou sua sogra até o fim? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Rute, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Rute viúvas. Poxa, que tristeza!
Agora ficaram as 3 viúvas. Você tem ideia de como era a vida de uma viúva naqueles tempos? Naquela época, as mulheres trabalhavam apenas em casa. Elas não tinham profissão. Por isso, seu sustento vinha de seu pai, até que elas se casassem. E depois que se casavam, o seu sustento era provido pelo seu marido. Quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. E agora? O que será de Noemi, Orfa e Ruth? Vamos ver o que aconteceu. Noemi, então, toma uma decisão e diz o seguinte para suas noras: estou viúva, assim como vocês. Vou voltar para minha terra natal, Belém de Judá, para procurar sustento entre meus parentes. Melhor vocês fazerem o mesmo. Voltem para a casa de seus pais, para que não corram o risco de passar fome comigo. Assim, vocês podem se casar de novo. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. E Noemi respondeu, dizendo: vocês devem voltar para seus parentes. Vocês acham possível que eu me case de novo e tenha outros 2 filhos para que vocês se casem com eles? Imagine como isso demoraria! E elas choraram ainda mais. Mas não vendo outra saída, Orfa despediu-se de Noemi e voltou para a casa de seus pais. Mas Ruth permaneceu com sua sogra. Então, Noemi pacientemente aconselhou-a novamente, dizendo: Ruth, faça como Orfa, volte para a casa de seus pais. Mas Ruth já havia decidido em seu coração que ficaria com Noemi. Então respondeu a ela assim: não insista em me mandar embora. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e serei sepultada junto com você, e que Deus me castigue severamente se alguma coisa que não for a morte me separar de você. Uau! Quanta fidelidade Ruth demonstrou para sua sogra! Ela estava mesmo decidida a acompanhá-la em tudo. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada, e as mulheres do povoado ficaram alvoroçadas por causa de Noemi e Ruth. E Noemi disse a elas: não me chamem de Noemi. A partir de hoje, me chamem de Mara, que significa amarga, porque muitas coisas ruins têm acontecido comigo ultimamente. Então, depois de se acomodarem, Ruth disse a Noemi: vou procurar uma lavoura para ver se consigo colher algumas espigas para nós. E Noemi consentiu e a abençoou. Chegando a um campo, começou a seguir um dos ceifeiros e recolher as espigas que ele deixava cair no chão. Nesse momento, chegou o dono da plantação, um homem rico chamado Boaz, que ao cumprimentar os ceifeiros, viu Ruth e perguntou a eles quem era aquela moça bonita. E os ceifeiros responderam: essa moça é moabita. Ela veio para cá acompanhando sua sogra. Elas são viúvas e ela pediu para recolher as espigas que caírem no chão e nós a deixamos. Ela está trabalhando desde cedo e não parou até agora. Então, Boaz foi falar com ela: pode ficar com minhas servas aqui. Não vá para outra lavoura, porque pode ser perigoso para você. Aqui tem água e comida para você, e pode colher o quanto precisar. Ruth ficou muito feliz e agradeceu a Boaz, dizendo: quanta bondade, meu senhor! Por que eu, uma estrangeira desconhecida, mereceria sua ajuda? E ele disse: meus servos me contaram o que você tem feito por sua sogra e como você tem sido fiel a ela, deixando o seu povo e a sua terra natal para acompanhá-la em uma terra totalmente desconhecida. Que Deus te retribua da mesma medida em que você tem buscado nele o seu refúgio. Ruth ficou muito feliz com tudo o que estava acontecendo e, para sua surpresa, na hora do almoço ela também recebeu uma refeição completa, comendo até ficar satisfeita. Quando ela levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordens aos seus servos para que deixassem cair de propósito várias espigas para que Ruth pudesse recolher e levar para sua sogra. E assim foi. Ao final do dia, Ruth juntou todas as espigas que havia recolhido e era uma verdadeira fartura. E feliz da vida, ela voltou para casa com uma novidade incrível para contar para Noemi.
Quando Noemi viu quanta comida Ruth estava trazendo, ficou maravilhada, dizendo: "Onde você conseguiu colher tantas espigas? Quanta fartura, louvado seja Deus!" E ela disse: "Trabalhei na lavoura de um homem chamado Boaz." E Noemi disse a ela: "Você não vai acreditar. Boaz é nosso parente, é da família do meu falecido marido." E Ruth respondeu: "Pois então, ele me acolheu em sua lavoura, me permitiu colher as espigas que caíram no chão e ainda me serviu uma refeição farta." E Noemi explicou a Ruth sobre sua cultura hebraica. "Ruth, aqui na minha terra funciona assim. Quando uma mulher fica viúva, o parente mais próximo de seu marido passa a cuidar dela e se torna seu resgatador. Boaz será seu resgatador. Fique em sua lavoura, pois ele cuidará de você." E assim, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita, e assim ela trazia sustento para ela e sua sogra. Com o passar do tempo, Boaz, observando a fidelidade de Ruth e que era uma mulher virtuosa, resolveu pedir ela em casamento. E foi uma felicidade total. E não acabou por aqui. Depois que se casaram, Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Você sabe quem foi Obed? Ele foi avô de Davi, o rei de Israel. Sim, isso mesmo. Ruth era bisavó de Davi. E por isso também entrou para a genealogia de Jesus. Uau, que história sensacional! Um resgate providenciado pelo próprio Deus, de uma forma totalmente inesperada. A fidelidade de Ruth foi honrada e ela se tornou uma figura muito relevante na história do cristianismo. Louvado seja Deus! Ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma choro em riso, ele provê o sustento ao necessitado. Aleluia! Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judeia e indo para Galileia, e nesse trajeto precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim: "Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar." Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido.
Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus: "Não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido." Ao que ela respondeu: "Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus, mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém." E Jesus respondeu: "Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura." E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: "Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós." E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: "Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera." Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: "Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias?" E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: "Mestre, pare um pouco para comer." E ele respondeu: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita." Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali, e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai." Você conhece a história das irmãs que receberam Jesus em sua casa? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Essa é Marta. Ela é irmã de Maria e também irmã de Lázaro. Você já deve conhecer essas pessoas da história sobre a ressurreição de Lázaro. Se ainda não assistiu a essa surpreendente história, assim que esse vídeo acabar, pegue o link na descrição. Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus e Jesus o amava muito. Então,
Como Jesus estava ensinando e curando em uma cidade ali perto, combinou de ir visitar seu amigo dentro de alguns dias. Marta e Maria ficaram muito felizes que Jesus iria visitá-los em breve e começaram a organizar tudo. Tinha muita coisa para fazer: limpar e organizar a casa, preparar as refeições. Parecem tarefas simples para os dias de hoje, mas você sabia que naquele tempo não tínhamos a maioria das facilidades que temos hoje? Por exemplo, se quisessem comer pão, era preciso moer o trigo, fazer a farinha, fazer a massa, esperar crescer, sovar, depois esperar crescer de novo, depois assar. Para preparar uma carne, era preciso longas horas de cozimento, porque não existia panela de pressão e o fogão era a lenha. Tudo naquele tempo demorava e era muito trabalhoso. Marta e Maria, então, se dedicaram muito naqueles dias para que tudo ficasse perfeito quando Jesus estivesse lá. Até que chegou o dia da visita de Jesus. Nesse dia, as irmãs acordaram bem cedo para moer o trigo, para que Jesus pudesse comer um pão quentinho quando chegasse. E também já cortaram a lenha e colocaram a carne para cozinhar. E de repente, Jesus chegou. Que alegria! O Mestre estava em sua casa! Imagine se você pudesse receber Jesus em sua casa. Uau! Seria o máximo, não é mesmo? Se ele chegasse aí agora, será que encontraria seu quarto arrumadinho? E os brinquedos? Será que estão organizados? É uma coisa a se pensar. Então, Lázaro foi logo receber seu amigo. Eles tinham muito para conversar, já que já tinham ficado um bom tempo sem se encontrarem. Enquanto isso, Marta e Maria foram adiantando as coisas na cozinha. Elas estavam ali, trabalhando duro, até que Maria percebeu que Jesus entrou para a sala e começou a ensinar. Ela não se conteve, largou tudo lá e foi para os pés do Mestre para ouvir seus ensinos. Quando Marta se deu conta de que estava trabalhando sozinha, ficou muito irritada. Onde está minha irmã? Ela pensou. E quando chegou na sala, viu que Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Marta não deixou por menos e foi lá falar com o Mestre. Ela disse: Mestre, o senhor percebeu o que a minha irmã fez? Ela me deixou sozinha com o serviço da cozinha. Diga para ela vir me ajudar. Mas Jesus deu uma resposta que ela não esperava ouvir. Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Interessante. Jesus estava ensinando uma lição importante para aquelas irmãs naquela manhã. É claro que é importante receber bem as pessoas. Em uma casa limpa e organizada, servir uma refeição deliciosa. Mas Jesus sabia que seu tempo na terra era muito curto. Por isso, se tornou um tempo muito precioso. Onde quer que ele estivesse, ele estava sempre ensinando. Ele sabia que logo teria que partir. E Maria compreendeu o valor da presença de Jesus ali, em sua casa. Por mais que Marta realmente estivesse precisando de ajuda na cozinha,
Jesus não poderia impedi-la de receber aquele ensino tão valioso. Hoje, Jesus já não está mais aqui na terra, mas Ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele é nosso amigo e mora no nosso coração. E a lição que aprendemos com essa história é que nada é mais importante do que a presença dele dentro de nós. As distrações desse mundo devem sempre ficar em segundo plano, porque o primeiro lugar no nosso coração, o lugar de honra, deve ser sempre dele. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!